Oi gente, espero que todos estejam aí bem. Vamos fazer aqui uma pequena retomada sobre o conteúdo que a gente estava vendo para a nossa prova 2, que é o conteúdo sobre localização, em que a gente vai aqui abordar principalmente a questão das coordenadas geográficas, certo? Vamos lá. A gente sabe que para que essa localização ela fosse construída, a gente fez um grupo de linhas, né? Essas linhas são imaginárias e elas foram divididas em paralelos e meridianos. Vamos começar aqui pelos principais paralelos, né? A gente viu em sala, além do Equador, nós temos aqui o Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico. Lembrando que cada linha dessa, ela tem a sua função. Como, por exemplo, a questão da linha do Equador. A gente sabe que a principal função é a divisão entre hemisfério norte e hemisfério sul. Né? A gente tem os dois círculos polares e também os dois trópicos, em que a função dessas linhas é exatamente indicar quando começa o verão, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. Logicamente que quando um lado estiver no verão, o outro lado, né, o hemisfério, ele estará no inverno. Depois aqui dos paralelos, a gente viu também a questão dos paralelos ligados às zonas climáticas, ou seja, a gente sabe, né, que os paralelos eles são ligados às zonas climáticas. Cada faixa em que os paralelos eles vão se interceder, a gente vai ter uma zona climática diferente. Então nós vamos ter a zona climática glacial ártica, a zona climática glacial antártica. Entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, a gente vai ter a zona temperada do norte. Entre o Círculo Polar Antártico e o Trópico de Capricórnio, a gente vai ter a zona temperada do sul. E entre os dois trópicos, a gente tem a zona intertropical. Ou seja, os paralelos, eles além de servirem para a questão de localização, eles também vão delimitar as nossas zonas climáticas. Depois dos paralelos, né, a gente viu a questão dos meridianos. Diferentemente dos paralelos, né, a gente vai trabalhar apenas com o meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich. A função desse cara é dividir exatamente o nosso planeta também em dois hemisférios. Só que enquanto a gente falava de linha do Equador, a gente falava de hemisfério norte e hemisfério sul. Aqui, com relação a Greenwich, a gente fala de hemisfério oriental ou leste, hemisfério ocidental ou oeste. Depois a gente falou, depois dos meridianos, a gente fez, né, aquela intersecção das linhas em que a gente dividiu o planeta em 4 quadrantes. Né? Então a gente vai ter Greenwich dividindo a gente em leste ou oeste e a gente vai ter a linha do Equador nos dividindo em hemisfério norte e hemisfério sul. Vamos passando aqui. Muito importante, depois da questão das linhas, né, aquilo que eu chamei mais a atenção de vocês foram as coordenadas. Né? Para cada grupo de linhas imaginárias, a gente vai ter um grupo de coordenadas geográficas, certo? A gente vai começar pela latitude. Quando a gente fala de latitude, a gente vai trabalhar com qual linha imaginária? A gente trabalha com a linha do paralelo. Então a gente vai trabalhar com os círculos polares, a gente vai trabalhar com os trópicos, a gente vai trabalhar com a linha do Equador. Então a primeira coordenada que a gente viu foi exatamente a latitude. Como foi que a gente definiu latitude? Toda vez que você se deslocar para o Equador, isso será latitude. Esse seu deslocamento ele vai ser de 0 a no máximo 90 graus. Então como é que a gente define essa moça aí? A latitude é a distância em graus de qualquer ponto na superfície terrestre em relação à linha do Equador. Como a gente está falando da linha do Equador, esse deslocamento ele só pode se dar de duas maneiras, ou norte ou sul. E aí você vai ter exatamente as latitudes. Depois das latitudes, né, a gente trabalhou com quem? Com as longitudes. Quando a gente está falando de latitude, a gente está falando de paralelos. Quando a gente agora fala de longitude, a gente já começa a falar de meridianos. Qual a vantagem lá da longitude? Porque aqui a gente vai trabalhar somente com o meridiano de Greenwich. E como é que eu vou definir longitude? É a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich. Quando você está falando de paralelos e você está falando de latitude, o seu deslocamento é de 0 até no máximo 90. Quando você está falando de longitude, o seu deslocamento ele será de 0 até no máximo 180. E aí você vai ter as longitudes. Vamos aqui, continuando.
E aí depois a gente começou a trabalhar em sala alguns pequenos exercícios, né? E a gente viu que nada mais nada menos era brincar de batalha naval. E aí a gente viu aqui vários pontos, em que nesses pontos a gente tinha que achar quem? A gente tinha que achar primeiro a latitude e depois a gente achava a longitude. Exercício esse que vocês foram ao quadro e na grande maioria vocês acertaram os exemplos. Então nós temos aqui os pontos de A até a F, onde cada um vai ter a sua latitude e cada um vai ter a sua longitude. E esse exercício ele foi feito em sala, né? E vocês acertaram com mérito. Então nós temos aqui o ponto A. O ponto A ele terá 10 graus de latitude sul e 60 graus de longitude oeste. O ponto B ele terá 60 graus de latitude norte e terá 130 graus de longitude leste. E aí nós temos aqui o ponto C. Esse foi o que vocês mais acertaram, né? Era o mais fácil. Ele tanto tem 0 grau de latitude como tem 0 grau de longitude. Depois nós temos aqui o ponto B, né? Em que nós vamos ter aqui 40 graus de latitude e 140 graus de longitude. Lembrando que toda vez que você falar a latitude e a longitude, você não pode esquecer de falar também o hemisfério. Latitude sempre norte e sul e longitude sempre leste ou oeste. Nós temos aqui o ponto E. Cadê o ponto E? Ele está bem aqui, ó. Nós temos aqui 30 graus de latitude sul, beleza? E aqui você sobe e você vai encontrar 130 graus de longitude leste. Depois o ponto F, que foi o nosso ponto aqui, o final, né? Nós vamos ter aqui 60 graus de latitude norte e vamos ter 120 graus de longitude, essa longitude será oeste. Esse exercício ele foi bem tranquilo, certo? E vocês acertaram com bastante mérito. Bom, gente, ó, aqui a gente revisou a questão das coordenadas das linhas imaginárias. Vocês também não podem esquecer com relação à questão da orientação, né? A gente falou de bússola e a gente falou também de GPS, ou seja, a gente começou com o mais simples e terminou com aquele mais complexo. O que é importante vocês não esquecerem com relação à bússola? É importante vocês não esquecerem os pontos cardeais e os pontos colaterais. Os subcolaterais a gente estudou, mas eles não serão tão cobrados, né, na prova. Lembrando os pontos cardeais norte, sul, leste, oeste. Os pontos colaterais nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Beleza? Não esquecendo a questão da bússola, a questão dos chineses, né? Foram eles que aperfeiçoaram a bússola após a questão das navegações, fazendo com que aquele instrumento fosse colocado abaixo da sua agulha um ímã, né? E aí essa agulha ela começa a puxar para o norte magnético do planeta. Não se esqueça, o nosso planeta ele vai ter norte e sul magnéticos, norte e sul geográfico. A bússola vai utilizar o norte magnético. Depois a gente falou do GPS, né, que é muito comum nos celulares de vocês, né? É um sistema de posicionamento global, em que hoje nós temos mais de 30 satélites, né, que são satélites geoestacionários, que eles estão cobrindo 24 horas do nosso planeta, não tem como a gente ficar descoberto, né? Hoje ele já está mais visto, né? Ele já está mais comum devido à questão deles vindo nos próprios celulares, nos ajudando a questão de aplicativos de todo tipo que você pode imaginar, né? Aplicativos de transporte, aplicativos de comunicação, mas não se esqueçam, né? O GPS ele é uma invenção norte-americana e que vários países hoje também eles estão fazendo o seu sistema. A gente tem exemplos da Europa, a gente tem exemplos da China, né? Mas hoje o sinal que nós recebemos ainda é um sinal dos Estados Unidos. Isso vem ainda do pós-Segunda Guerra. Tranquilo, gente? Então, ó, foi aqui um pouco assim de improviso, certo? Eu espero que vocês estejam todos bem aí. Não se esqueçam de resolver as atividades que foram colocadas para vocês no portal. Tem lá TD, tem lá vídeo. Coloquei lá os joguinhos, né, de coordenadas geográficas que vocês viram comigo no Laboratório de Informática. Aqueles que também a gente não conseguiu ver, né, devido à questão deles estarem lá um pouco bloqueados, mas está lá no portal para vocês. Qualquer dúvida, gente, é só vocês entrarem em contato comigo no portal, tá certo? Eu vou pegar esse vídeo aqui e vou colocar no YouTube. Vocês vão procurar lá pelo meu nome, João Filho. Vocês vão me ver lá, certo? E essa aula vai ficar disponível para vocês lá. Qualquer dúvida, entre no portal e eu vou tentar responder todos na medida do possível. Tchau, um abraço.